Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e você nos acompanha através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET na TV por assinatura, canal que é compartilhado com a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje vamos falar de um assunto super importante, a campanha de valorização da vida, chamada também de Setembro Amarelo. E para a gente falar mais desse assunto, estamos recebendo o vereador Jefferson Bacher, do PSDB, e a nossa convidada de hoje, a doutora Vanessa Leal, ela que é psiquiatra e também coordenadora do Setembro Amarelo. Vereador, desde já queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara de Florianópolis, no nosso programa Sala de Visitas. E antes de a gente entrar nesse tema, que é muito importante, já que nós estamos chegando e caminhando para o mês de setembro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência como vereador em Florianópolis, esse seu primeiro mandato, o senhor que chegou como primeiro suplente do partido, mas acabou assumindo a cadeira já desde os primeiros dias, né, dessa legislatura e está seguindo aí com o seu mandato até os dias de hoje. Primeiramente, bom dia, Fábio Nossetti. Bom dia aos telespectadores que assistem ao programa. É uma honra a gente estar podendo gravar esse programa pela primeira vez dentro da Câmara de Vereadores. Nosso mandato realmente começou muito cedo, lá no início da gestão, quando o vereador Edson Lemos assumiu a Secretaria do Continente. Então, nós assumimos esse desafio de, como primeiro suplente, estar dentro da Câmara de Vereadores fazendo nosso trabalho. Nosso trabalho totalmente voltado para as comunidades, como a gente sempre fez, desde enquanto líder comunitário que éramos, e continuamos nesse trabalho na comunidade, na base de onde viemos, por quem precisa, como eu sempre falo, e para quem precisa. Então, nós estamos aí na continuidade desse trabalho, junto e bem próximo das comunidades, principalmente as mais carentes, mas também fazendo nosso trabalho de legislador, de fiscalizador do Executivo, e tentando fazer nosso trabalho aqui dentro da Câmara também. Diferente do que acontece geralmente na Câmara de Vereadores, não só aqui na capital, geralmente o suplente vem para assumir a pasta 1 mês, 2 meses, né? Não fica muito tempo. E no teu caso, tu acabou dando continuidade nesse processo e ficando na Câmara já há mais de 2 anos, né? Já indo para quase 3 anos. Você tem as suas lideranças e seu trabalho aqui no maciço do Morro da Cruz. Você sentiu que, pelo fato de conseguir dar continuidade no seu mandato, você conseguiu fazer algumas coisas que você tinha ideia quando saiu a candidato a vereador? Fábio, assim, nós pegamos uma situação muito difícil no início da gestão de transição do ex-prefeito para o atual prefeito Jean Loureiro. No começo, a gente teve que tomar muitas medidas, principalmente aqui dentro da Câmara, que foram bastante drásticas em relação ao funcionalismo público, em relação a uma série de medidas para a gente poder colocar a Casa da Prefeitura em dia, porque sem a Prefeitura a gente não consegue caminhar, um paralelo que caminha junto, né? Mas graças a Deus foi dado conta do recado, nós estamos devagarinho, junto com o Executivo, conseguindo levar as nossas demandas ao Executivo e o Executivo dar as respostas que a comunidade precisa. Tem muita coisa para fazer ainda, bastante trabalho frente a essas comunidades, mas devagarinho a gente está conseguindo implementar áreas de lazer junto com o Executivo, dar conta daquilo que a gente se propôs, que nos propusemos a fazer pelas comunidades. Doutora Vanessa Leal, psiquiatra, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. E agora sim a gente vai entrar dentro desse tema, né, do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, que está acessando agora a TV Câmara de Florianópolis, a gente está falando sobre essa campanha de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. Essa campanha ela surgiu a partir de uma lei estadual de 24 de julho de 2018 e a gente tem, além, né, dessa valorização da vida, a gente tem o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio e também a caminhada anual pela vida aqui em Santa Catarina. É uma lei que, como eu disse, que agora ela é estadual, mas que ela começa a se identificar ou se intensificar, principalmente na capital de Santa Catarina, com o trabalho que vocês vêm realizando. Explica um pouquinho como é que funciona esse Setembro Amarelo e quem é que está atrás desse projeto. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. A campanha do Setembro Amarelo, ela está entrando no 5º ano, ela já ocorre desde 2014. Foi uma campanha iniciada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina
E ano passado nós tivemos a aprovação da lei, o que fortaleceu muito a campanha aqui no estado, e quem dá todo esse apoio no estado de Santa Catarina é a Associação Catarinense de Psiquiatria. É uma campanha para a comunidade, para a gente combater o preconceito, o tabu que se tem em relação a esse tema, e uma campanha principalmente para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico, para que isso seja levado a sério e essas pessoas possam procurar ajuda e receber o tratamento mais adequado possível e com isso restabelecer toda a sua vida. Ela é uma lei praticamente nova, fez 1 ano agora. Foi a partir de vocês essa ideia de levar esse projeto até a Assembleia Legislativa? Iniciou com um associado nosso, um psiquiatra, né, o Bruno Agostini, junto com o deputado Fernando Coruja, conseguiu instituir essa lei no ano passado. Isso fez com que várias instituições pudessem aderir à campanha e contribuir de alguma forma para que mais pessoas tomem consciência desse tema, o quanto é frequente. A gente está falando de algo muito prevalente. O Brasil ele tem 12 mil suicídios por ano. Na população de 15 a 29 anos, a gente está falando da segunda maior causa de morte. E na população idosa, a gente vê um aumento considerável também nos últimos anos, tanto na população jovem quanto na população idosa. Pensando que o suicídio, que a maioria dos suicídios, mais de 90%, está relacionado a alguma doença mental e que as doenças mentais têm tratamentos hoje muito efetivos, a gente consegue prevenir que chegue nisso, assim. Ele você acha que ela é uma doença que ela causa, como é que a gente pode dizer, ela vem através da depressão, ela vem através de outros fatores que você falou, de algumas doenças que são principalmente do psico da pessoa, e são doenças que às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que têm, e por isso elas acabam guardando isso para si, e que acaba ocasionando muitas vezes essa situação do suicídio. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A maior barreira que a gente tem hoje para que essas pessoas busquem tratamento é o preconceito que se tem, ou seja, né, se eu vou no psiquiatra ou se eu vou no psicólogo, eu não estou são, eu não tenho condição, ou eu estou, o termo leigo, louco. Não, né? A depressão, a ansiedade, qualquer tipo de doença psíquica, mesmo que não seja vista, ela é tão importante quanto uma doença física, pressão alta, diabetes, e tem o seu tratamento. Se a pessoa buscar ajuda, buscar o profissional adequado, daí a gente fala dos psiquiatras, mas um médico também pode ajudar, um médico geral, a pessoa trata, às vezes necessário medicação, às vezes necessário algumas terapias, e a pessoa volta a ficar bem, né? Só que ela precisa vencer essa barreira de falar sobre isso, de pedir ajuda, de as pessoas também, se alguém passa por isso, alguém poder ouvir, não achar que é frescura, não achar que a pessoa está querendo chamar atenção. São coisas que a gente ouve muito, né? Doutora, por que o setembro e por que o amarelo? O setembro já existia essa tendência, sim, mas a história mesmo está no amarelo, né? Existe um moço, um menino, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas ele tinha um carro amarelo nos Estados Unidos e ele era considerado no bairro dele muito querido, muito simpático, as pessoas gostavam muito dele e ele cometeu suicídio. E então, depois disso, os vizinhos começaram a distribuir uma fitinha amarela, né, para que tomasse consciência, e esse amarelo começou a se criar uma... Como nós temos o Outubro Rosa, por exemplo, Isso. né, que acabou se tornando a cor relacionada à campanha, né? Jefferson, eu acho que é uma campanha muito válida, de uma lei, como eu disse, recente, praticamente 1 ano, e que de repente podia ser até transformada em uma lei municipal, quem sabe, né, trazer para o município, para que várias atividades possam ser desenvolvidas no mês de setembro. Né? Essa é
Eu estava até conversando com a doutora Vanessa ainda há pouco, porque a lei é estadual. Nós não temos uma lei municipal, né, que possa dar incentivo a esse assunto tão importante, Fábio. Eu estava conversando com ela, inclusive, em relação ao preconceito. A doutora Vanessa é uma médica psiquiatra, né? Então, o que acontece é que, às vezes, as pessoas, por medo, por preconceito, acho que na maioria das suas vezes, por preconceito, procurar um psiquiatra parece coisa de maluco. E não é. É uma doença. A gente tem visto aí numa rede nacional uma grande reportagem nos domingos em relação ao grande índice de depressão, de suicídios por depressão. É claro que a divulgação desse tipo de acontecimento ela é restrita, até para não incentivar, não sei se é incentivar ou não, a doutora pode falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas essa semana nós tivemos um caso, semana passada, um jovem, bem próximo da minha casa, aconteceu isso. Então é um acometimento que eu acho que vem dessas... Já existia, mas a gente percebe que as novas gerações, de 15 a 29 anos, a doutora falou. Isso. Muitos jovens, por falta de uma atenção, por falta de uma escuta, o mundo tem vivido uma situação muito intensa e muito solitária ao mesmo tempo. A gente vê as redes sociais, a gente vê a internet, e isso eu acho que tem isolado cada vez mais as pessoas, menos conversas, menos diálogo, as pessoas estão se trancando mais em relação à convivência, as nossas brincadeiras que a gente fazia, mesmo que simples, de peão, de bolinha de gude, pouco se vê. Então a gente vê muito celular, internet. Eu acho que esse acometimento vai levando a solidão e a pessoa aí se retraindo para o mundo que está aí lá fora. E quando a gente era mais novo, eu lembro bem que a gente dizia que esse tipo de problema ou esses tipos de doenças eram doenças de rico, de que o pobre não tinha isso, né? De que nas comunidades carentes, nas chamadas favelas, não existia isso, de que não existia depressão, que ninguém se matava, e isso só acontecia com os ricos. E você deu um exemplo agora que um vizinho seu, um morador perto da sua casa, teve essa situação também. É uma coisa que ela está em todos os parâmetros da vida, não tem, né, como tu dizer qual é a classe social que ela vai estar, né? Acho que não tem dia, nem hora, nem lugar e nem classe social. Não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe religião. É uma doença que, infelizmente, ela é silenciosa e precisa ser tratada, precisa ser procurado um psicólogo, uma médica psiquiatra, um pai, uma mãe, prestar um pouquinho atenção em alguns detalhes dos seus filhos. A correria do dia a dia, o cotidiano, acabou levando a sociedade a um paradigma solitário. As famílias já não conversam mais como antes, os pais não têm tempo para os seus filhos como antes. Eu acho que a gente precisa conscientizar, rever conceitos, mas principalmente procurar um tratamento, procurar ajuda quando uma pessoa às vezes está do teu lado falando uma coisa e tu está aqui no celular, ela está te pedindo socorro e a gente não está nem se dando conta de que aquela pessoa está te pedindo um socorro. E na realidade, doutora, eu posso dizer por conta própria e por experiência própria que eu passei por essa situação, né? Durante muito tempo, eu sofri com uma síndrome do pânico, que eu não sabia que era uma síndrome do pânico. E quando eu resolvi me tratar, porque já não estava mais me controlando, eu não conseguia mais ter controle daquelas sensações que eu acabava tendo com determinados momentos, eu fui procurar um psicólogo. E o psicólogo, num primeiro momento, naquele caso, não me adiantou. E aí, quando disseram para mim procurar um médico psiquiatra, eu falei, não sou maluco, para que eu vou procurar um médico psiquiatra, né, nessa situação? E foi o que aconteceu. Eu acabei procurando um médico psiquiatra e a partir daí eu fiz o tratamento, que começou com as terapias lá no consultório, depois com medicação, e aos poucos depois essa medicação foi tirada gradativamente, até que eu, não posso dizer que eu me curei, mas pelo menos de lá para cá eu tenho... né? Graças a Deus eu consegui voltar à minha vida normal. Eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, que a gente tem notado muito que acontece isso, porque, como o Jefferson falou, de que o suicídio a gente não divulga, né? Nós da imprensa a gente tem essa situação. Mas a gente tem notado que muitas pessoas acabam se suicidando em locais públicos ou locais
para que as pessoas possam ver que aquilo aconteceu. Isso tem alguma ligação com alguma coisa? O que é isso, doutora? Assim? Esse efeito de divulgação é o efeito de contágio, que a gente chama. A gente evita, na mídia, divulgar os casos individuais, né, orientado isso. E é indicado que, se for se falar sobre o suicídio, que se fale de uma forma mostrando que tem como tratar, tem como melhorar, de uma forma que traga esperança. Em relação a locais, né, as pessoas buscam locais que às vezes são públicos, alturas, mas o objetivo não é chegar a informação às pessoas, né? Porque muitos casos de suicídio ocorrem de forma silenciosa, que ninguém sabe, que ninguém acaba chegando essa informação às pessoas. E a família também sofre com isso e acaba silenciando essa informação. O que a gente sabe, claro, acaba sendo os casos divulgados, os casos em locais públicos, mas a maioria ocorre silenciosamente. Um dado da Organização Mundial da Saúde é que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa morre por suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. Então nós estamos falando de algo extremamente importante, extremamente comum. O sofrimento, ninguém é imune ao sofrimento psíquico, isso que vocês falaram em relação às classes, não é algo verdadeiro, é um mito, né, da psiquiatria. Ninguém está imune a esse sofrimento, só que se perceber qualquer sinal desse sofrimento, do tipo alteração do sono, alteração do humor, irritação, pensamentos de morte, comentários sobre morte, a pessoa abandona as atividades que tinha prazer, o isolamento como um fator muito importante. Esses são os sinais em que a gente tem que estar atento a essa pessoa e ajudar essa pessoa a procurar ajuda. O ideal é que seja uma ajuda médica, uma ajuda profissional, uma terapia, no mínimo um profissional psicólogo. Para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, nós estamos com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre a campanha de valorização da vida, que é denominada aí o Setembro Amarelo, recebendo o vereador Jefferson Bach, recebendo também a doutora Vanessa Leal, ela que é psiquiatra e também é coordenadora do Setembro Amarelo. E a gente vai a um breve intervalo, na sequência a gente vai voltar para falar mais sobre esse assunto, que é muito importante, tem vários tópicos que a gente precisa alertar a população sobre esse problema, né, sobre essa doença, e também falar sobre a campanha, o que está previsto para acontecer aí nos próximos dias e também no mês de setembro com relação a atividades relacionadas então ao Setembro Amarelo. A gente vai e rapidinho a gente já volta. Desde o dia 16 de julho de 2019, a Anatel está disponibilizando um site para que todos aqueles que recebam ligação por telemarketing das empresas de telecomunicações em geral possam fazer o seu devido bloqueio para que não recebam mais essas ligações. Você acessa o cadastro, o site através do www.nãomeperturbe.com.br, preencha os dados que ali é solicitado e depois você vai receber um comprovante que fez essa solicitação e aguarda então por 30 dias para ver se o serviço efetivamente foi implantado. Já viu uma lontra? As lontras são mundialmente conhecidas por seu carisma e inteligência.
Capazes de encantar os amantes da natureza, elas habitam diversas regiões brasileiras. E o Floripa pra Curtir te convida para conhecer um projeto muito bacana que cuida desses animaizinhos. Vem com a gente! O projeto Lontra tem sede na Lagoa do Peri e visa a conservação ambiental, a pesquisa e a sustentabilidade, além de conscientizar pessoas de todas as idades para que possam entender a importância da conservação e da biodiversidade. O projeto ele está aqui na Lagoa do Peri desde 86. Ele iniciou trabalhando com a conservação da lontra, porque a lontra é uma espécie solitária e, por ser solitária e crepuscular também, ela fica ativa nos horários mais de penumbra, quando amanhece, quando anoitece. A visibilidade dela na natureza é difícil conseguir enxergar a lontra na natureza. As lontras vivem em águas claras e são da classe mais alta da cadeia alimentar, de grande importância para o ecossistema aquático, sendo assim um indicador de boa qualidade biológica para o ambiente. Ela habita em rios, lagos e lagoas e são considerados animais ameaçados de extinção. Em 2004, o Instituto Ecobrasil organizou essa sede para começar a receber as lontras, e hoje em dia a gente trabalha com a família Mustelidae, são as lontras, as iraras, os furões, e tem outras espécies da família que são a doninha amazônica e a ariranha, que a gente tem um trabalho com as ariranhas no Pantanal. Hoje aqui são quantos animais? Nós estamos agora, com o nascimento que teve, nós estamos com 8 lontras, 2 iraras e 3 furões. A lontra é um mamífero curioso, veloz e misterioso. E o Floripa pra Curtir participou de um momento muito especial no projeto. Uma mamãe lontra levando os filhotes para a água pela primeira vez. E além de visitar o projeto, você pode ser um ecovoluntário e participar ativamente da proteção desses animais. Que tal? O horário de visitação é das 8 às 10 e das 4 às 6 da tarde, porque esse período das 10 às 4 as lontras elas dormem, e o custo tá R$20 a entrada para adultos, né? E a gente trabalha com a meia entrada também, que é de acordo com a lei municipal. E durante todo o ano, até 6 anos, não paga a entrada. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Você nos acompanha através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, na TV por assinatura, e também em parceria com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Segundo bloco do programa, onde estamos falando sobre a campanha de valorização da vida, o Setembro Amarelo. Fala muito sobre o suicídio. Uma doença que a gente já tinha falado aqui no primeiro bloco, que é uma doença silenciosa, um problema silencioso na realidade, porque várias doenças podem ocasionar o suicídio. E para a gente debater esse tema, estou trazendo o vereador Jefferson Bacher e também a nossa convidada de hoje, a doutora Vanessa Leal, ela que é psiquiatra e também coordenadora dessa campanha aqui do Setembro Amarelo no estado de Santa Catarina. Vocês têm uma série de atividades já montadas para o mês de setembro. O que a gente pode falar com relação a isso? A gente tem algumas atividades. Uma grande atividade vai ser o encontro no Parque de Coqueiros, no dia 29 de setembro, onde vai ser distribuído material informativo sobre esse problema de saúde. Alguns psiquiatras vão estar presentes no evento. E é um grande encontro para a comunidade, né? A gente até convida a população a participar para que isso seja cada vez mais combatido, o preconceito tabu.
A gente também tem algumas palestras que vão estar ocorrendo em Santa Catarina e no estado inteiro. A ACP, Associação Catarinense de Psiquiatria, a ACP sempre divulga no site dela, e algumas palestras que as pessoas queiram participar é totalmente aberta ao público, é só entrar no site e se informar ou enviar um e-mail à ACP. Vereadora, inclusive dá para a gente colocar, né, uma equipe do gabinete para conhecer esse Setembro Amarelo e de repente a gente transformar isso numa lei municipal, mas enquanto essa lei não sai, existe a possibilidade de repente de a gente trabalhar algumas ações em conjunto aqui para divulgar essa campanha, né? Acho que sim, acho que é uma campanha que toda a cidade, toda a sociedade deve estar participando, né? Enquanto Câmara de Vereadores, a gente pensar em políticas públicas de prevenção à vida, né? Já que esse projeto é um projeto estadual, a gente sentar, construir junto com a ACP, junto com a ACP, um projeto que fale sobre essas políticas públicas de prevenção. Eu estava falando com ela, ver se a gente consegue uma tribuna livre junto à presidência da Câmara para estar falando sobre esse tema, sobre esse assunto que é importante. Também a gente está... as luzes amarelas na cidade, hoje estamos presenciando aí o Agosto Lilás, que é em relação à violência contra a mulher, outro tema bastante importante, feminicídio. Então, a gente está tomando algumas ações, vamos levar ao executivo, ver o que a gente pode fazer também. Usar uma fitinha amarela, uma camisa amarela. A pessoa vai te perguntar por que o amarelo, a gente fazer a divulgação desse tema. Até queria perguntar para a doutora também se existe uma rede de atenção, uma rede de acolhimento a essas pessoas, onde eles podem procurar. É porque a gente sabe que aqui no município a gente fala muito dos CAPs, né? Que a gente tem esse trabalho realizado pelos CAPs, que a gente vê que tem problemas de instalação, de troca de local e nós já tivemos várias pessoas que sofrem doenças do psico aqui, já tiveram na Câmara reclamando dessa situação. E foi bem lembrado pelo vereador, assim, existe uma rede? Como é que funciona isso? Ano passado a gente teve a aprovação do número também, o 188, que foi uma parceria junto com o Ministério da Saúde e o Centro de Valorização da Vida. Se a pessoa está na crise aguda, ela pode ligar para esse número e ela vai ter o acolhimento. Com esse número a gente já vence o isolamento, a pessoa não está sozinha. Mas após esse acolhimento, é muito importante que a pessoa procure a ajuda médica. E daí, tanto os postos de saúde, o médico geral, ele está preparado a acolher e ouvir e entender o que está acontecendo e como ajudar, ou se o CAPS é o local que tem um psiquiatra no sistema público também, que a pessoa também pode buscar. O mais importante é que a pessoa não desista de procurar ajuda. Às vezes ela vai em um primeiro local e não recebe o acolhimento, talvez que ela se sinta confortável, que ela se sinta à vontade de falar sobre o seu sofrimento, mas que ela não deixe de buscar alguém que ela consiga se abrir, consiga poder abordar todos os assuntos difíceis da sua vida e encontrar outras maneiras de lidar com isso. A senhora que já tem um tratamento direto com vários pacientes, né, no seu consultório, eu queria saber com relação ao uso de drogas. O fato, muita gente usa as drogas como saída de determinados problemas e na realidade não é a saída, né? Ela acaba complicando ainda mais a sua situação com relação a isso. Existem estudos, as drogas maconha, cocaína, as drogas sintéticas, o próprio álcool, como é que é a influência dessas drogas dentro de um tratamento ou dentro do que as pessoas acabam achando que vão melhorar e acabam piorando? Qualquer droga em uso abusivo, ele potencializa um transtorno mental e ele potencializa pensamentos de suicídio. Então, a droga tem um grande fator nesse fechamento, assim, nessa consequência. O ideal não é a forma de resolver os problemas adaptativa, é uma forma mal adaptativa que a gente chama, né? Às vezes é levado como fuga, às vezes é uma forma de a pessoa não pensar nos problemas, mas não vai resolver, vai continuar ali,
né, os problemas, então a gente tem que buscar outras formas de lidar com isso. O álcool e outras substâncias é a segunda causa de suicídio, depois dos transtornos de humor, depois da depressão, transtorno bipolar. É muito mais fácil se suicidar quando está alcoolizado? O álcool, ele aumenta 10 vezes a chance de a pessoa cometer o suicídio. Então, ele é um grande fator que a gente diz que tira o freio da impulsividade. Então, se a pessoa ela não está bem, não é no álcool que ela vai conseguir se ajudar ou conseguir resolver os seus problemas. Ela tem que buscar ajuda. Qual é a opinião da senhora com relação ao tratamento de determinadas doenças com a cannabis, com a essência que é feita, que é retirada, que algumas pessoas já têm essa liberação? Canabidiol, né? O canabidiol, aquelas situações que algumas pessoas já têm essa liberação para o tratamento. Como é que a senhora vê isso como médica? Como é que a senhora vê isso? Esse é um assunto extremamente polêmico, Fábio, né? Um assunto importante, mas eu acho que é muito importante que as pessoas tenham a noção de que o canabidiol é uma das várias substâncias que existe na maconha, né? Então, é uma substância separada, tirada, que vai ajudar em alguns tratamentos específicos. Ela vai ser tirada da cannabis, não tem nada a ver com a maconha que se todo mundo fala, a liberação da maconha, não. Isso. Ela é tirada de uma planta, de uma erva, como se fosse qualquer outra erva. Isso. E esse material é feito específico para que tipo de doença que é hoje? São alguns casos mais graves de doenças neurológicas, né? Então, são casos muito específicos. A gente não pode utilizar uma substância para liberar um monte de outra substância em jovens que ainda têm um potencial muito grande pela frente e que talvez esse não seja o caminho. A gente deve ter muita precaução quanto a isso. É uma coisa que eu perguntei, né, Jefferson, porque a gente vê muita discussão com relação a isso, né? E o uso de drogas hoje em dia, como ela falou, acaba acelerando esse processo de levar até um suicídio. E a gente, muitas vezes, você estava conversando comigo ali nos bastidores, amigos seus, que você convive, está no dia a dia com ele, não imagina que ele possa, sei lá, estar fazendo uso, ou que ele está usando isso como fuga, e daqui a pouco aparece o cara morto e a gente fica sem entender o que está acontecendo, né? Eu acho que são coisas que acabam mascarando e encorajando, não sei se é a palavra certa, ao mesmo tempo, né? Então, o uso de entorpecente, de álcool, de droga, muitas vezes a pessoa acha naquela substância, naquilo que ela está fazendo, o subterfúgio ou o refúgio para a resolução de todos os problemas, enquanto é justamente ao contrário. E aí quando ela acha que cai na real, que não é por ali que ela vai conseguir, talvez seja tarde demais, né? Talvez eu passei por isso há muito pouco tempo com um amigo nosso, um amigo meu, e foi bastante dolorido saber que estava do nosso lado e a gente não conseguiu enxergar que ele estava pedindo socorro, que ele precisava de ajuda. E a gente não conseguiu, infelizmente, e num dia desses ele teve coragem e fez infelizmente, tirou a própria vida. Acabou tirando a própria vida. Doutora, como é que a gente pode saber, como é que a pessoa pode se auto-perceber que realmente ela está passando por um problema psicológico? A partir de que momento ela realmente eu tenho que procurar um médico, eu não estou bem? Como é que ela consegue? Acho que para qualquer doença mental, para qualquer transtorno mental, sofrimento psíquico, a grande balança é a pessoa estar sofrendo com aquela situação, ou seja, eu tenho alguns comportamentos ou eu tenho alguns pensamentos que isso me traz sofrimento ou traz sofrimento às pessoas ao meu redor. Esse é o grande ponto em que algo não está bem, algo saiu do equilíbrio e é o momento de pedir ajuda profissional.
O ideal é que a pessoa não tente resolver sozinha, porque às vezes a pessoa já está tentando resolver enquanto ela está sofrendo, mas que ela tenha um olhar profissional, que ela possa conversar com alguém e achar formas mais saudáveis de lidar com isso. Uma coisa que eu tenho muito dúvida e que eu sei que acontece muito, não só com relação a essas doenças do psicológico, mas é a automedicação. Por exemplo, eu tenho síndrome do pânico, o Jefferson também tem síndrome do pânico, eu vou tomar o mesmo medicamento. Como é que tu tomava? Como é que ele te medicou? Não, então vou tomar também. Acontece muito disso, né? Cada caso é um caso, a gente fala na psiquiatria, na psicologia, né? Porque cada pessoa convive com pessoas diferentes, tem uma história diferente. Apesar, às vezes, de ela ter a manifestação da mesma forma que outra pessoa, não quer dizer que tudo que causou aquilo, que tudo que teve uma participação de a pessoa ter aquele sofrimento são os mesmos fatores. Né? A doença mental, ela é considerada a consequência de vários fatores juntos. História de vida, o estilo de vida, a história familiar e até substâncias do cérebro que estão descompensadas ali e que precisam, que é onde às o vezes... medicamento entra para cobrir essa falta, né? Isso, é onde o medicamento vai ajustar aquelas substâncias, equilibrar de uma forma e o cérebro vai se adaptar àquela organização das substâncias que a gente chama de neurotransmissores no cérebro. E, como você falou, cada caso é um caso, cada tratamento tem a sua maneira psicológica, ou como é que a gente pode dizer, cada caso tu vai tratar de uma maneira. E cada remédio tu vai ter uma composição diferente para cada um. Esses remédios, eles serão para a vida toda ou existe uma situação em que tu pode começar, depois tu vai tirando gradativamente? Ou realmente, como você falou, cada caso é um caso diferente, assim? Esse é um grande mito do tratamento psiquiátrico também, que as pessoas começam o tratamento e vão ficar dependentes daquele remédio, ou que a pessoa vai ter que tomar o remédio para a vida toda. Isso são mitos, né? A pessoa não precisa tomar o remédio a vida toda, o tratamento tem começo, meio e fim. A maioria dos casos, alguns casos graves, é necessário um tratamento, às vezes, por um período de vida longo, mas não achar que a substância, que o medicamento, ele venha para te tornar dependente. Ele é mais uma ferramenta de tratamento, ele é mais uma ferramenta de ajuda. Eu tenho alguma coisa para perguntar? Eu estou perguntando? Não, eu queria só fazer uma ponderação, que a gente está falando sobre a valorização da vida, né? E a gente está conversando sobre suicídio. O assunto é tão relevante, de extrema importância, que essa semana nós vivemos uma situação no Rio de Janeiro e é um assunto bastante polêmico porque existem os dois lados da moeda, né? O rapaz não era um bandido, ele não tinha passagem pela polícia, ele sofreu um surto psicótico, estava com um galão de gasolina, com dezenas de vidas num ônibus, uma faca, um revólver de brinquedo, e ninguém sabe do que ia se desenrolar dali. Ele acabou sendo assassinado, alvejado, né? Mas o que causou isso? A gente precisa ir no cerne da questão. Um surto psicótico. Foi um surto psicótico que ele teve. O rapaz não era bandido, não tinha problemas com a polícia. Então a gente tem que parar para pensar. Ele parou praticamente a cidade do Rio de Janeiro inteira. Parou a cidade, parou o estado do Rio de Janeiro, o Brasil ficou em choque. Ninguém sabe o que podia acontecer dali. Então, eu acho muito complicado eu só quero entrar no X da questão de que o rapaz não era um bandido, não tinha sequestrado o ônibus para roubar nada. Foi apenas um lapso psicótico que ele teve, apenas, né? Foi um lapso psicótico, porque que a gente está falando de suicídio. E o que a gente vê aí nessas escolas, nesses grandes chacinas que a gente vê, é tudo causado por distúrbios da psicologia, do psicótico, da cabeça do ser humano, né? Então a gente, volta a repetir, a gente está falando de suicídio, mas quantas chacinas, quantas pessoas tiram a vida de outras simplesmente por um surto psicótico, um não tratamento, uma série de questões
da mente humana. Né? E com relação também, como ele falou, da mente humana, nesse caso especificamente, que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente fica pensando também como é que fica o psicológico daquele policial militar, que tudo bem que ele tem um treinamento, que ele passa por todo um processo até chegar a ser um sniper, como se fala, né? Mas como é que fica o psicológico dessa pessoa depois de saber que tirou uma vida, né? Isso é uma coisa muito complicada, às vezes, dentro da própria corporação e de outros trabalhos que a gente faz na vida que o psicológico trabalha muito assim também. E né? o próprio psicológico, desculpa, doutor, e o próprio psicológico das pessoas que estavam dentro de ônibus, pais, mães, pais de família. Como é que fica isso, né? É uma cadeia, olha só o que gera tudo isso, né, doutora? A saúde mental dessas pessoas tem que ser olhada. Tem que ser acompanhada, tem que ser olhada de perto, elas têm que receber um suporte emocional para lidar com isso, porque isso, o que aconteceu é potencial de trauma, são situações difíceis emocionalmente. Mas só de a gente começar a estar falando sobre isso aqui, já é um olhar mais cuidadoso em relação ao ser humano. Né? Ele tem esse emocional está ali, mas quando que nós vamos olhar e quando que nós vamos cuidar? Né? O surto psicótico, e daí entra nas doenças mais graves da psiquiatria, mas também é possível de tratamento. A pessoa não precisa chegar nesse estado que aconteceu. Doutora, para a gente já encaminhar o final do programa, eu queria que a senhora repetisse para a gente o telefone que foi feito nacionalmente para as pessoas ligarem, que outros locais as pessoas podem procurar aqui no nosso estado de Florianópolis e o que a gente vai ter já novamente de eventos já preparados para o mês de Setembro Amarelo. Bom, então, quando a pessoa estiver num momento muito difícil de sofrimento, ela pode ligar no 188 e receber o acolhimento daquele momento, mas é após esse acolhimento que a pessoa procure ajuda. O psiquiatra, ele está no CAPS, alguns psiquiatras estão nos postos de saúde, mas o médico, qualquer médico geral pode acolher essa pessoa e ajudar a encaminhá-la ao tratamento mais adequado. Eu convido toda a população, convido todas as pessoas para que estejam no encontro no Parque de Coqueiros, que vai acontecer dia 29 de setembro, onde muitos psiquiatras vão estar lá para a gente poder falar desse assunto sem tabu, né? Doutora Vanessa Leal, psiquiatra, obrigado pela sua participação aqui no Sala de Visitas e também estamos com o espaço aberto, que a gente puder divulgar aí nas nossas redes sociais, também na programação da TV Câmara, a gente está à disposição de vocês aí, qualquer material que vocês queiram trazer para a gente. Vereador Jefferson Bacher, obrigado pela sua participação também, um assunto super importante e a Câmara vai correr atrás, de repente a gente lança um projeto municipal aí para intensificar essa campanha, né? Eu que agradeço, Fábio, agradeço a todos os telespectadores, agradeço a doutora Vanessa. Esse tema é importante. Vamos, junto com o Poder Executivo do município, trazer mais esse debate à luz da sociedade, deixar mais claro esse telefone e as redes que podem estar acolhendo essas pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem para onde correr, não têm para onde correr, ficam com vergonha, não sabem onde buscar o atendimento. Então, e buscar políticas públicas, a própria Câmara de Vereadores, para que a gente possa estar, de alguma forma, ajudando, né, a atenção à vida. Essa que é a intenção, né? Obrigado mais uma vez, então, vereador, também a doutora Vanessa Leal, você que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis. A gente trouxe um assunto hoje que é de muita importância para a população, não só de Florianópolis, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. A gente está falando de uma lei estadual que foi aprovada em 24 de julho de 2018, ela é recente, tem um ano aí completando, que fala sobre a campanha de valorização à vida, o Setembro Amarelo, fala também da prevenção ao suicídio e essa caminhada anual pela vida aqui em Santa Catarina. Você que acompanhou a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode estar sempre sintonizado com a gente através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, que é na TV por assinatura e é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todos os conteúdos também aqui da TV Câmara de Florianópolis você acompanha nas nossas redes sociais e também pelo YouTube. E se você quiser saber mais sobre o Poder Legislativo aqui da capital catarinense, você pode acessar o nosso site, que é o www.cmf.leg.br.
Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês. Tenham uma ótima semana e aguardamos você no nosso próximo programa. Um abraço e até a próxima.